folheta, pastora, para a gente Yes. Já? Então, 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, chamando você a vir conosco para caminhar nas Escrituras dentro dos fundamentos da nossa fé, andando passo a passo dentro da confissão da nossa fé, no credo apostólico, quando nós vemos ali pontos tão importantes em que se baseia a fé cristã. Quais são os alicerces? Qual é a estrutura da nossa fé em que nós cremos? E no programa de hoje, conversando sobre a nossa fé na igreja cristã, queremos conversar sobre a igreja, sobre o crescimento da igreja cristã no mundo. Como foi? Como as Escrituras nos mostram este crescimento? Você já viu como a igreja tem crescido? Você sabe quantos cristãos existem no mundo hoje? Vamos refletir sobre isto. Então deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a igreja surgiu naquele momento tão glorioso, quando o Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus estava ali dando a sua vida por nós, quando os principais dos judeus chegaram a Pilatos e disseram: olha, já vai começar o sábado, já vai começar o dia em que nós precisamos descansar, não fazer obra alguma, é o dia do descanso. Então, apressa a morte destes condenados, onde Jesus estava crucificado entre dois malfeitores. Apressa a morte deles, para que sejam tirados da cruz antes do findar do dia, antes das 6 da tarde. Então foram para quebrar as pernas daqueles malfeitores. Quebraram as pernas do primeiro, do segundo, dos ladrões crucificados à direita e à esquerda de Jesus. Mas quando vieram para quebrar as pernas de Jesus, aquele jovem forte, que nunca adoecera, aquele jovem íntegro que ali estava, íntegro fisicamente, espiritualmente, em todos os sentidos, em todas as áreas, perfeito e santo, Jesus. Ele já estava morto, porque ele havia dito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu, tombou a sua cabeça. Então eles disseram: ele já está morto. Mas para testar a morte de Jesus, aquele soldado enfia a lança em seu coração, em seu lado. E ao retirar a lança, flui daquela ferida sangue e água. Ali nós podemos dizer que foi um momento, um ato simbólico, físico, do nascimento da igreja. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, Deus abriu o lado de Adão, tirou uma costela, fechou o lugar com carne, transformou aquela costela na mulher e a trouxe para Adão. Assim, ali na cruz. Só que Adão passou pela anestesia. Adão, a Bíblia nos diz que Deus o fez dormir um pesado sono. Ele foi anestesiado. Jesus, quando foi para a cruz, lhe deram fel com vinho ou vinagre para que ele tomasse. Era uma bebida anestésica. Jesus, provando, não quis beber. Ele passaria pela dor. Ele não seria anestesiado. E Jesus não bebeu o fel com vinagre. Ele sentiu toda a dor. Ele deu a sua vida, não que a sua vida fosse tirada, mas ele a entregou. Ele só morreu porque disse: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali, com o seu lado partido, ali com o seu coração transpassado, ali com sangue e água jorrando daquela ferida, ali estava o atestado da morte do Senhor. Ali estava a vida que Ele dava para surgir a esposa, a igreja, a noiva do Cordeiro. Sim, Eva tirada do lado de Adão, a igreja tirada de Cristo. Adão anestesiado, Jesus sofreu toda a dor da cruz. Mas ali estava a igreja e sabemos que em todo nascimento, todo bebê que nasce, tem sangue e água. Sangue e água, do líquido amniótico ali. E sabemos que ali estava o nascimento da igreja. Mas qual foi o primeiro rol de membros da igreja cristã? Quem foram os primeiros cristãos? Quais foram os primeiros cristãos? Em Atos capítulo 2, versículos 36 a 41, na mensagem de Pedro, no seu discurso, no culto, na ministração que ele deu ali, com aqueles 120 cheios do Espírito Santo, falando das grandezas de Deus, e a multidão que afluiu de todos os povos, de todos os lugares ali, diante daquela multidão. Pedro está pregando e ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que texto tremendo! Aqui está o rol dos primeiros membros da igreja. Aqui está o primeiro culto em que houve o primeiro batismo. Foi no dia de Pentecostes, um dia em que havia pessoas, judeus de várias nações que vieram para adorar em Jerusalém. Tinham vindo para prestar culto, trazer os seus rituais, os seus sacrifícios, se alegrar na presença de Deus. E ali tiveram um encontro com Jesus. Como assim? Eles viram aqueles 120 irmãos cheios do Espírito Santo, aqueles discípulos de Jesus que conviveram com Ele, que ouviram a sua voz, receberam a sua mensagem, creram nele, tinham sido curados por Ele. Ali estavam, durante 7 dias, orando dia e noite, e no dia de Pentecostes, bem cedo, o Espírito Santo veio sobre eles e os encheu completamente. Começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, das grandezas de Deus. Então, Pedro começa a pregar porque as pessoas dizem: o que é isso? O que vem a ser isso? O que está acontecendo? E Pedro mostra que é a profecia de Joel que está se cumprindo. Eis que o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Nós vemos aqui que neste primeiro culto, ali estava um culto internacional. Ali estava um culto com tradução simultânea. Ali estava um culto cheio da presença de Deus, cheio de louvores, cheio de adoração. Ali estava um culto em que os primeiros membros, os primeiros cristãos,
os primeiros a receber o Espírito Santo, o batismo, eram de várias nações que tinham vindo buscar a presença de Deus, buscar na festa de Pentecostes. Aqui tivemos os primeiros cristãos. Primeiro culto, quase 3.000 pessoas. Acho que os braços deles já estavam bem cansadinhos de batizar as pessoas. 3.000 batismos. E podemos pensar e perguntar como viviam os primeiros cristãos. Como era a vida deles? Como eles se comportavam? Era igualzinho hoje? O jeito de vestir, de falar, de ser, de viver, de pregar, de anunciar, era o mesmo que hoje? Olha o que a Bíblia nos diz aqui em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, nos diz como viviam os primeiros cristãos. Olha aqui, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Era assim que eles viviam. Nossos primeiros irmãos, a primeira igreja, ou podemos dizer, o primeiro amor. Esse primeiro amor que nunca deve ser apagado em nossas vidas. Esse primeiro amor que deve estar com a sua chama ardendo em nossos corações. E cada dia amando mais ao Senhor e amando aos irmãos. A igreja, esse rol dos salvos, de nossos irmãos que também tiveram uma linda experiência com o Senhor. E diz aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles tinham estudo bíblico e a comunhão. Não apenas a ceia, mas a comunhão uns com os outros. Um ensinando para o outro, sorrindo, mostrando, orando, cuidando, confortando, consolando, ajudando. Perseveravam cada dia. A chave é exatamente essa, perseverança. Quem sabe você teve uma experiência com Jesus, mas não perseverou. Quem sabe você está frio e distante do Senhor. Quem sabe a sua vida, seu coração está apagado, está triste, está longe. É tempo de voltar, é tempo de buscar, é tempo de deixar o Senhor reaquecer, avivar a chama que um dia ardeu em você. Os primeiros cristãos estudavam a Bíblia juntos, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa doçura da comunhão. Não pense que Deus se agrada de viver o crente sozinho na sua casa. Não. A celebração, a igreja, o culto, estarmos juntos, olhar nos olhos uns dos outros, podemos nos abraçar, poder ministrar o amor de Deus. Isso agrada ao Senhor e é o que teremos por toda a eternidade. Na comunhão, no partir do pão. Esse partir do pão não era apenas a ceia, a festa ágape, a festa de comunhão, mas era também ir à casa uns dos outros. Ah, como é gostoso a gente ter esta alegria desta comunhão uns com os outros. Ir à casa e desfrutar. E nas orações. Estas 4 coisas.
perseveravam na doutrina, estudo bíblico, na comunhão, estar juntos, abençoando uns aos outros, no partir do pão, na ceia, no desfrutar de experiências com Deus e nas orações. Igreja é chamada casa de oração para todos os povos. A igreja deve ser este lugar de cura, deve ser este lugar de bênção, deve ser este lugar maravilhoso onde nós encontramos comunhão, palavra, oração, onde encontramos o partir o pão juntos. Em cada alma havia temor, temor de Deus. Hoje temos visto as pessoas muito sem o temor de Deus. Fazem o que querem, como querem, e muitos que se dizem cristãos querem viver desta mesma forma, fazendo o que quer. Olha, você só faz o que quer quando está no caminho largo. O caminho largo é onde cada um faz o que bem entende, onde cada um faz o que quer. Ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, a língua é minha, eu falo o que eu quero, eu sou o dono do meu nariz. Isto é o caminho largo. Mas o caminho estreito é um caminho que tem limite, à direita e à esquerda. É um caminho que nos conduz ao céu, é um vivo caminho, é um caminho que é o próprio Senhor. É um caminho que está limitado e delimitado pela palavra de Deus, pelo amor, pela justiça, pela paz, pela comunhão. Então aqui diz que em cada alma havia temor. Ou seja, cada cristão sabia, eu tenho de viver de conformidade com a palavra de Deus, porque eu hei de prestar contas da minha vida ao Senhor. Havia o temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Deus manifestava sua presença através de sinais, de milagres, de prodígios. Ele continua fazendo isto hoje. Nós oramos e Deus cura, e Deus liberta, e Deus opera milagres. Ah, quantos médicos podem contar os milagres que já viram. É Deus, é Deus, é Deus quem faz. Mas nós somos testemunhas. Assim era a igreja. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém considerava seu, a minha casa está aberta, o irmão veio de longe, vamos estar juntos. Tinham tudo em comum. E diz que vendiam suas propriedades e distribuíam o produto entre todos. Isso é amor. Isto é compaixão. Isto é um coração aberto, quebrantado, um coração nas mãos do Senhor. E diariamente perseveravam unânimes. Gente, eles iam à igreja, não era só os domingos, não era uma vez por semana, era todos os dias. Será que esse povo não tinha o que fazer? Claro! A vida era a mesma, com as mesmas dificuldades que hoje, mais ainda, porque eles eram uma nação oprimida por Roma. Pagavam impostos caríssimos para Roma. E eles tinham de trabalhar bastante, mas todos os dias achavam tempo de ir à igreja. Partiam pão de casa em casa. Ah, amanhã vai ser na sua casa. Ah, depois eu levo pão, eu levo a carne, eu vou fazer o caldo. Ah, eu vou levar o suco. Partiam pão de casa em casa. Tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Encontraram o amor. Jesus. Você já encontrou o amor? Já encontrou Jesus? Ele transforma tudo. E vamos ver como era o coração dos primeiros cristãos. Olha como eles viviam. Atos capítulo 4, de 32 a 35. Lemos assim. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Era um só o coração de todos. Todos queriam o bem uns dos outros. Havia amor, a igreja era conhecida pelo amor. É isso que Jesus ensinou. Ele diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E esse amor que abre mão, esse amor que abre a casa, esse amor que abre o coração, é derramado em nós pelo Espírito Santo. É o amor de Deus. Nós vamos ver que esse amor, esse poder, esta graça estava em todos. E a igreja crescia sem cessar. Havia um crescimento contínuo. Está escrito em Atos capítulo 6, versículo 7. Lemos assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Crescia a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus pode crescer? A palavra de Deus não é uma única. A palavra de Deus já não foi dada, como ela pode crescer? Podemos acrescentar alguma coisa à palavra de Deus? Não é isso. Aqui diz que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Essa expressão que a palavra de Deus crescia, nos mostra o resultado da palavra de Deus na multiplicação dos salvos. Eles recebiam a palavra e iam compartilhando. Cada um que recebia contava ao pai, à mãe, aos irmãos, aos vizinhos, aos tios, aos primos, aos amigos. Sim, cada um compartilhava. E o número da igreja ia se multiplicando, multiplicando. À primeira vista, parecia que eles estavam perdendo em tomar os seus bens e dividir com todo mundo, dividir com os que tinham necessidade. Não havia necessitados entre eles. Todos. Eu tenho um casaco lá em casa, faz tempo que eu não uso, vou trazer para você. Eu tenho um cobertor. Eu tenho uma panela grande lá que eu não uso. E então havia esse amor, havia esse coração único. Assim viviam nossos primeiros irmãos. Assim era a igreja do primeiro século. Hoje, nós precisamos estar dentro deste contexto, porque o Senhor não mudou. Os tempos são tão maus quanto sempre foram por causa do pecado. Mas o Senhor está conosco e a bondade de Deus e a atuação do Senhor é tão grande em todo o tempo. Vamos então buscar viver assim. Você já é um cristão? Você já teve a sua experiência com o Senhor? Como está a sua vida? Você tem amor? Amor pelos outros? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Senhor, como eu quero viver para a Tua glória, como eu quero fazer a Tua vontade, como eu quero andar em Teus caminhos. Perdoa-me, lava-me, limpa-me completamente de todo o mal. Dá-me um coração puro, justo, reto e digno
na tua presença. Recebe o meu coração, perdoa os meus pecados e dá-me um novo coração, um coração puro, precioso, cheio da tua graça, cheio do teu Espírito Santo, pois eu quero ser teu enquanto eu viver. Te dou toda a glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Orando, crendo, vivendo a palavra, vivendo em amor. É o que Deus quer de mim e de você. Vamos viver assim. E que o Senhor te abençoe ricamente. Cada dia você conheça mais o Senhor e o ame mais e mais. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.